Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de OPE. Na nossa aula anterior, eu propus a atividade sobre as profissões, certo? Você iria escolher uma profissão do seu agrado e realizar, uma atividade no cartaz. Você iria escolher a profissão, colocar algo sobre a profissão, escrito, e também, ilustrar nessa profissão. Poderia colocar instrumentos, que esse profissional utiliza no seu trabalho, Recebi muitas fotos, certo? Sobre, o trabalho, Gostei bastante, E ainda estou aguardando alguns alunos mandarem, a sua atividade, certo? Muito importante que vocês realizem e enviem para mim as fotos. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre dois valores muito importantes, certo? Na nossa vida, que é a igualdade e a liberdade. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 38 e 39, certo? O que é que significa a igualdade, A igualdade, pessoal, é você ter respeito por, aquelas pessoas que convivem com você, mesmo sabendo que todas as pessoas são diferentes, que nós pensamos diferentes, agimos diferentes, temos modos de vida diferentes, Então, é muito importante, que você saiba conviver com as pessoas e respeitar, as diferenças, A igualdade, ela vem justamente daí, igualdade entre as pessoas, Mas igualdade em que sentido, Igualdade no sentido de saber que todos, temos os mesmos direitos, e deveres, e que ninguém, pode ser desrespeitado ou tratado, de forma diferente, porque todos nós, somos iguais, somos irmãos e merecemos o mesmo respeito, certo? A igualdade. Como você se sentiria se fosse maltratado por ter uma deficiência ou determinada cor de pele? Você sabe, você não se sentiria bem, não é mesmo? Praticar a igualdade significa entender que o outro é uma pessoa igual a você, com os mesmos deveres, com os mesmos direitos, Significa que nenhum ser humano é melhor ou pior, do que o outro. Isso vale para qualquer pessoa, ricos, pobres, homens, mulheres, com ou sem deficiência, dependendo da religião e também da cor da pele, certo? Então, igualdade, significa isso, a gente perceber que as pessoas, elas são iguais, em relação aos seus direitos e deveres, e que nós devemos respeitar, todo mundo, independente da sua cor, da sua religião, do sexo, se é um homem, se é uma mulher, nós somos totalmente iguais, certo? Em relação, aos direitos e deveres, certo? Então, aí na página 38, pessoal, nós vamos ter uma atividade para vocês fazerem um desenho, que mostre o valor da igualdade, certo? Vocês podem desenhar, colorir, certo? E me enviar a foto. Na 39, nós vamos ter, falando sobre o valor da liberdade, O que é que significa a liberdade, certo? Ser livre, o que é que significa? Liberdade é o poder de pensar e agir de acordo com as próprias opiniões, É ser livre para pensar da maneira que quiser, certo? Mesmo que elas sejam diferentes das opiniões da maioria, A maioria pensa daquele jeito, mas eu não sou obrigada a pensar daquela forma, certo? Eu sou livre para me pensar da maneira que eu quiser. Liberdade também significa fazer escolhas pensando no que faz bem ou não,
certo? Eu tenho a liberdade de fazer minhas próprias escolhas, né? Sabendo que aquilo pode me trazer algo bom ou algo ruim, certo? Já pensou no que aconteceria se alguém comesse uma vez uma caixa de bombons? Comesse de uma vez uma caixa de bombons? Ou uma pessoa que só fizesse o que tem vontade, né? Eles não se sentiriam bem depois, não é? Isso significa que a nossa liberdade tem consequências e que é preciso pensar nela, certo? A gente diz liberdade, pessoal, mas a gente tem que ter a liberdade, a gente é livre para realizar certas coisas, certo? A gente tem que entender o que seria o certo e o errado, o que seria bom e ruim pra gente, né? No caso, se eu comesse uma caixa de chocolate toda de uma vez, né? Eu poderia, né, depois me sentir mal, certo? Se, por exemplo, eu fizesse tudo aquilo que eu tenho vontade, né? Na verdade, como nós somos crianças, né? Vocês são crianças ainda, a gente não tem, né, essa liberdade de fazer tudo o que a gente pode. Por quê? Porque também tem que ter a consciência, né? E as crianças, elas não têm totalmente a consciência do que seria o certo e o errado para elas, certo? São os pais ou responsáveis, né, que tomam, né, vamos dizer, dão as regras, né, para que a criança siga, certo? Né? Mas vocês têm a liberdade de se expressar, têm a liberdade de dizer do que gosta, o que não gosta, né? Na verdade, né? Tem a liberdade de ter sua privacidade, né? Ter aquele tempinho para você. Então, a liberdade significa isso. E também, pessoal, a gente tem que entender que a nossa liberdade, ela vai depender da liberdade, né, das outras pessoas. A gente não pode realizar, por exemplo, uma ação que eu queira realizar se vai prejudicar o meu próximo, certo? A liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, certo? Todos temos, né, aquele direito àquela mesma liberdade, certo? Se a sua liberdade prejudica a liberdade do próximo, então essa liberdade ela não está sendo, né, bem elaborada, ela não está sendo correta, certo? Aí na página 39, né, nós vamos ter uma atividadezinha sobre liberdade, ó. Será que temos a liberdade de fazer tudo o que queremos? O que aconteceria, por exemplo, se durante uma aula todos os alunos da sua classe só fizessem o que têm vontade? Pense nessa situação, imagine como seria e escreva. Você vai imaginar, certo? Como seria se todos fizessem aquilo que quisessem, né, durante a aula, certo? Você vai imaginar essa cena e vai escrever como seria, certo? Então, a atividade de casa vai ser essa, da página 38 e 39, certo, pessoal? Vocês vão realizar e me enviar fotos no privado, certo? Alguma dúvida em relação à atividade, vocês podem estar entrando em contato comigo, certo? E tchau, até a próxima aula.